Eu sou Joaquim Braga Neto, mentor e psicólogo da EDS. EDS é a Estrada dos Sonhos e você sabe que a Estrada dos Sonhos ajuda você a transformar os seus sonhos em realidade. Ah, Joaquim, mas isso eu já faço. Legal. Só que existem processos que podem acelerar a realização dos seus sonhos, e isso vai através de uma metodologia e através de uma mentalidade também. E hoje eu vou dizer aqui para você uma fórmula onde nós vamos explicar como você pode expandir a sua régua, porque a gente vai falar da altura da sua alma, da altura do seu pensamento, da altura da sua mente. E aí você vai poder, através do entendimento disso que eu vou explicar para você nesse dia de hoje, como você vai poder fazer para acelerar esse processo de realização dos seus sonhos. Então, eu vou dizer para você que é possível medir a altura do seu pensamento, a altura da sua mente, a altura da sua alma. Fale como você quiser. Então eu vou fazer isso agora, mostrando para você uma equação matemática da alma. Claro que a gente está fazendo aqui umas adaptações, é uma coisa não muito matemática, né? Mas vamos colocar aqui para você entender o que eu quero dizer. Então eu estou falando da altura e você vai entender o que eu estou chamando de altura. Então, a altura eu estou simbolizando aqui pela letra H, ok? Então eu estou dizendo para você que a sua altura, e aí o que você está chamando de altura, Joaquim? Ah, se a sua vida, né? Então, uma vida assim meio limitada, você com muitas dificuldades, dívidas e com pouca grana para poder comprar as coisas que você quer, se está tudo muito apertado, muito limitado, isso eu estou chamando de altura. Pô, a minha vida, cara, eu estou muito apertado dentro do meu orçamento financeiro. Joaquim, eu estou muito apertado dentro da minha casa, está tudo muito apertado, tudo muito difícil, tudo muito complicado. Então, essa altura, eu estou querendo botar aqui curtir um negocinho. Então, essa altura, é isso que eu estou chamando de altura, que eu estou simbolizando aqui pela letra H. Então, o que eu vou ver na sua vida? Pô, as suas dificuldades. Então, eu vou dizer que a sua altura é igual as suas dificuldades, eu simbolizei aqui pela letra D. Se eu tivesse com uma pranchetinha na mão, até podia pegar ali, mas não tem necessidade não. Ficaria melhor. Então eu estou dizendo para você que a sua altura é igual à sua dificuldade menos a sua força. Pô, Joaquim, não estou entendendo nada. Eu vou começar a explicar para você e antes de eu falar dessa fórmula, e eu vou voltar a falar dela daqui a pouco, eu primeiro vou falar de uma situação simples de vida, né? Uma situação que você vive, que todo mundo vive. Então vamos imaginar que você está crescendo na tua vida, você chegou e você está estudando, vamos dizer, você está no colégio, você é um adolescente, aí você não gosta de estudar, aquele negócio é muito chato, e você resolve que não vai nem terminar o ensino fundamental, o ensino básico. Tudo bem, a partir do momento que você nem terminou o seu ensino fundamental, você está limitando a sua vida, né, para uma condição mais apertada. Quer dizer que todo mundo que não terminou o ensino fundamental está ferrado na vida? Não. Muita gente, empreendedores que começaram com uma carrocinha de
cachorro-quente, um tabuleiro de churrasquinho ali na feira e foram muito bem sucedidos. O Silvio Santos começou como camelô, né? É o que se conta por aí e acredito que seja verdade mesmo. Muita gente começou de uma forma pequena, não sei se o Silvio Santos estudou, se não estudou, mas foi crescendo. Mas eu estou falando numa média, numa linha geral. Então, vamos dizer que você fala, não quero não, é um saco esse negócio de colégio, tem que fazer prova. Então você está vendo as dificuldades. Pô, eu queria ficar jogando bola, jogar videogame, eu queria ficar na minha casa mexendo no Instagram, e pô, tem que ficar estudando. E aí você fala assim, cara, você que sabe, mas uma caneta é mais leve do que uma pá, do que uma enxada, né? Então, se você estudar mais agora e superar as dificuldades, aquela chatice de colégio, coisa e tal, amanhã, em vez de você estar segurando uma pá, você vai estar segurando uma caneta. Então, você é quem vai estabelecer. Ah, não, mas esse negócio de colégio é muito chato. Tudo bem, é chato para todo mundo. Eu também não tinha muito saco para colégio, não. Mas eu tive que estudar. E terminei o meu ensino fundamental, depois eu terminei o meu ensino médio e fui até o nível superior, superando dificuldades, porque na faculdade também tinha muita coisa chata. Eu tinha que fechar livros que eu gostava de ler para ler umas chatices lá que a faculdade obrigava a gente a estudar. Então você é quem vai decidir, né? Porque quanto mais você superar as suas dificuldades, mais você abre, né? Mais você expande as suas condições de vida mais na frente. Então, a altura, né? Se hoje eu vivo uma vida um pouco mais confortável, eu não sou rico, mas eu vivo uma vida confortável, é porque as dificuldades que eu encontrei no meu caminho, elas foram superadas pela força que eu fiz para superar aquelas dificuldades. Então, eu vou dar mais um exemplo para você dentro dessa fórmula aqui. Então, vamos imaginar, deixa eu virar assim de lado, para ficar mais fácil de escrever para você. Tem um banquinho aqui atrás que está me atrapalhando um pouco. Então, tudo bem. Então, vamos imaginar que essas dificuldades aumentaram. Então, em vez da dificuldade ser desse tamanho aqui, a dificuldade ficou desse tamanho aqui. Então, esse D de dificuldade está maior do que esse D daqui. Mas a minha força, ela continuou a mesma. Eu não aumentei a minha força. Ela ficou do mesmo tamanho. Então, aqui, a minha força continuou igual à força que eu tinha lá em cima, ok? Então, a mesma força. O que vai significar? Que eu não vou aumentar a minha condição, a minha altura mental, a minha condição de vida. Porque aumentaram as dificuldades, a gente vai ficando mais velho, é natural que essas dificuldades aumentem, e as dificuldades foram aumentando. Eu falei, não quero mais, faculdade eu não quero mais estudar, não, tá bom assim, tá de bom tamanho, para mim tá tudo bem. Tudo bem. E aí a minha altura vai continuar a mesma. A mesma altura que estava aqui em cima vai continuar aqui embaixo. Mas suponhamos que as dificuldades aumentaram. Tá bom. Então, as dificuldades aumentaram. Mas, então tá aqui, as dificuldades estão do mesmo tamanho dessa daqui, que é maior do que essa daqui, certo? As dificuldades aumentaram, só que a força que eu estou fazendo para superar essas dificuldades aumentaram também. Então eu vou chegar e vou aumentar a minha força para superar essas dificuldades. Agora a força que eu estou fazendo não é pequena, eu aumentei a minha força. O que significa? Que a minha altura ela vai aumentar também. Então, aqui está menos.
Então, se a dificuldade aumentou, mas a minha força aumentou, a minha altura aumenta. Então, se essa dificuldade aumentar ainda mais, aumentou mais do que essa, ok? E a minha força aumentar mais também, eu vou crescer na minha altura. Então, a minha altura também vai crescer. Ok? Então, aumentou a dificuldade da minha vida, aumentou, tudo bem, mas eu aumentei a força para superar as dificuldades. Eu não fracassei, eu não desanimei diante das dificuldades da minha vida. Eu fui em frente. Eu falei, não, eu vou continuar. Não vou desanimar, não. Vou aumentar minha força também. A minha altura aumentou. O que eu estou chamando de altura? Estou chamando de altura o padrão da minha vida, né? Não só o padrão. Então eu vou poder comprar um carro melhor, eu vou poder morar numa casa melhor, porque eu continuo lutando, que é o que eu estou fazendo aqui agora contigo. Eu continuo, podia ter parado. Eu estou muito bem de vida, graças a Deus. Tenho uma casa legal aqui, tenho uma casa legal na praia. Minha vida está, estou com um banho na sombra. Eu poderia estar parando agora tranquilamente, mas eu não estou parando. Eu quero ir mais na frente. Não é porque eu quero ficar rico, não é por causa disso não. Eu quero superar. Quando as dificuldades aumentam, e agora eu estou com 63 anos, e eu estou enfrentando assim, dificuldades que são dificuldades de jovens. De trabalhar com algoritmo, Instagram, Facebook, Hotmart, e um monte de coisa. Eu não vou ficar falando desses palavrões aqui, porque nem vale a pena, né? Você não trabalha com isso. Então, eu estou estudando um monte de coisa que eu não sabia. Eu podia estar tranquilo, fazendo a mesma coisa. Só que isso aumenta a minha mente. Eu tô estudando pra caramba com pessoas super legais, pessoas super inteligentes. Eu estudo muito, e quanto mais eu estudo, mais eu aumento a minha altura, não só da minha classe social, mas do meu entendimento, da minha forma de... Né, se eu estudo idiomas, eu gosto de estudar idiomas, eu vou falar com outras pessoas. Se eu falo inglês, um francês, um espanhol, um alemão, quanto mais idiomas eu falo, mais eu posso me comunicar, mais eu posso ler coisas em inglês, em francês, em alemão, em espanhol, e eu gosto de ler. O alemão meu está meio amarrado, eu tenho que estudar mais, eu já estudei, vou voltar a estudar, mas por enquanto ele está na prateleira. Então a gente vai, e quanto mais eu amplio, só de estudar idiomas, eu amplio o meu vocabulário, eu aumento a minha capacidade de pensar, porque se eu aumento o meu vocabulário, eu aumento a minha capacidade de pensar, de estudar, e aí eu começo a lidar com pessoas interessantíssimas. Então, as dificuldades, quando essa dificuldade aqui aumentou, aqui tinha uma pessoa, a dificuldade aumentou para ela, mas ela não aumentou. A luta contra essa dificuldade, ela continuou com a mesma força que ela estava antes. Ela não cresceu. Mas essa pessoa aqui, e eu posso dizer que eu sou uma dessas pessoas, quando a dificuldade aumentou, ela aumentou a força para vencer a dificuldade. O que aconteceu? A altura dela aumentou. E aí a dificuldade aumentou mais ainda, ela aumentou mais ainda a força. E quanto mais ela aumenta a força, para vencer as dificuldades, mais a altura dela aumenta. Então, se você está reclamando da sua vida, na verdade, o mundo que você está vendo, olha a parede da tua casa, olha o lustre, olha a televisão, isso tudo que você está vendo aí é uma régua sua. Porque tem pessoas que trabalharam de 7 às 5, de 8 às 5, de 9 às 6, aí chega em casa, quer ver uma televisão, tomar um banho, e tem outras que chegam em casa às 6, nem toma banho, vai direto para um curso,
ou dentro de casa mesmo, como a gente está fazendo aqui, um curso pela internet, você está estudando aqui pela internet, ou vai para um colégio mesmo estudar, para um curso presencial, depois de um dia cansativo de trabalho. Mas ela quer ir mais além, desculpa. Eu ia falar em inglês. Further. Ela quer ir mais longe. Né? Ela quer ir mais, não é por causa, não é ambição, não. Aliás, pode até ser ambição, mas não é ganância. Quanto mais ela tem, mais ela quer. Não é isso, não. Eu nem preciso da grana, não preciso de nada disso. O que eu quero é aprender. Eu quero estar do lado de pessoas que falam a língua das pessoas que estudam. E quando você sai da tua casa, depois de um dia de trabalho, que você podia deitar no teu sofá, ficar vendo televisão, Netflix, a live do Joaquim, ficar lá na tua casa, deitado, você sai de casa e vai para um curso presencial, por exemplo, eu vou dar exemplo do curso presencial, que é mais fácil, você vai estar do lado de pessoas. Vamos dizer que você vai estudar para um concurso, por exemplo. Então você tem que ir para aquele curso para estudar para um concurso. Quando você está ali, a energia das pessoas, porque todo mundo que está ali quer dar um passo a mais na vida dela, quer aumentar a altura dela, ela quer sair daqui, vir para cá, depois ela quer vir para cá. Então ela está indo, ela quer dar um passo a mais. E aí você está no meio de pessoas que querem dar esse passo a mais. Você está num campo de energia maravilhoso. E esse campo de energia que você está te ajuda a crescer. Tem uma coisa assim, tem um amigo meu, coisa de religião, ele fala assim, às vezes eu chego em casa, aí eu vou fazer uma prece, a prece não passa nem do telhado. Mas aí eu vou para a minha igreja, eu vou para o meu centro espírita, vou para o lugar que eu professo a minha fé, e aí está todo mundo ali, eu olho do lado das pessoas, Senhor, me ajuda, não sei o que, cara, eu pego uma carona naquele negócio, a prece passa do telhado, chega direto a Deus. Então quando você está num curso, você está num campo de energia excelente. Você está ali do lado de pessoas que querem crescer também. Você pode, em vez de ir para o curso, ir para o botequim. Tudo bem com botequim, nada contra botequim. Gosto de botequim, até gosto de uma cachaçinha. Aí vai de cada um. Mas aí você acalmou, né? Aí você vai ali, não, hoje eu não vou ficar aqui. Aí tira a camisa, acha graça, vai mais uma cerveja aí. Essa é por minha conta. Aí fica naquilo e vai o quê? A tua régua, a tua altura vai crescer? Não. Vai aumentar o quê? A dificuldade. Você agora virou frequentador de botequim, todo dia você vai para lá, o que vai acontecer com a tua vida? Vai aumentar a dificuldade. E eu vou te dizer que esse F aqui, eu vou até corrigir ele. Se você começar a... Eu fiz o F vai diminuindo. Quanto mais você deixa de trabalhar a tua força mental, eu quero melhorar, esse F vai diminuindo. Olha esse outro. Tua força vai diminuindo. E o que acontece com a dificuldade? Aumenta mais ainda. A dificuldade aumenta e a tua força diminui. Então, voltando para quem está chegando agora aqui na live, a altura, quando eu chamo de altura, é a altura, vou falar bonito, ok? Me dá licença aí. O teu mindset, a tua mentalidade, ela expande se você trabalhar em função dela, para aumentar a força da tua mente, da tua vontade. Se você vai aumentar essa altura aqui, você vai aumentar se você lutar contra as dificuldades. Se a dificuldade aumenta e você não aumenta a tua força,
a tua força, se a tua dificuldade aumenta e você não aumenta a tua força, tu vai perdendo força. E olha só, o tamanho desse Fzinho aqui em relação a essa dificuldade. Você está fraquinho, porque agora você resolveu beber todo dia. E aí você está fraquinho diante da dificuldade. E a tua altura, ela não diminui. Vou falar bonito de novo. Hoje eu estou querendo gastar o meu português. A tua altura não retrograda. Ela não diminui. Você vai continuar. O que vai diminuir é a tua força. Você vai cedendo, você não enfrenta a dificuldade, ela vai aumentar em relação à tua força. Olha o tamanho da tua força aqui, quase nada. E aí você vê, olha o tamanho da dificuldade. Antes estava mais ou menos, né? Você tinha que fazer mais força, mas você desistiu, você não quis. E aí você foi para o barzinho beber, ficou em casa sem fazer nada, no outro dia você foi beber de novo, tua força foi diminuindo, a tua altura não aumentou. Agora, a pessoa que luta, aumentou a dificuldade, ela aumenta a força, ela cresceu. Olha o tamanho dessa altura e o tamanho dessa. Aumentou mais ainda a dificuldade, porque agora ela casou, tem filho, tem que trabalhar, estudar. Ela aumenta a força dela, a altura dela cresce. Então foi isso que eu quis dizer, numa forma matematizada. Hoje eu estou gastando o meu latim. A tua altura é igual à tua dificuldade menos a tua força. Se você não aumentar a tua força, a tua dificuldade aumenta. Então, quando você reclama da sua vida, cara, eu não faria isso se fosse você, não. Ah, Joaquim, mas você não sabe como é que foi a minha vida. A minha vida foi muito pior do que a de todo mundo. Um amigo meu, aliás, um professor meu, ele nem me conhece. Eu já tive ao vivo lá com ele, no curso dele. Caro pra caramba, mas eu fui lá. E ele chama essas pessoas de floquinho de neve. Todos os floquinhos de neve são iguais, mas ele é um floquinho de neve diferente. Não, a minha vida não foi fácil igual a sua. Estou trabalhando aqui com 63 anos, estou trabalhando à noite, estudei, fiz um textinho bacaninha, botei aqui, amanhã esse textinho vai virar um carrossel no Instagram, trabalhando pra cacete. Comecei o dia às 6 horas da manhã, pode ir lá no meu Reels, falando inglês com sotaque. E você vai ver lá, eu de manhã cedinho, dia amanhecendo, eu fazendo story e Reels. E agora, às 8h30 da noite, estou eu aqui fazendo uma live contigo. Estou trabalhando. E para fazer essa live, isso não brotou na minha cabeça. Eu estou improvisando agora, não. Eu estudei para falar aqui contigo. E eu estou falando, o que eu estou fazendo é ajudar você a aumentar a altura, aumentar a tua mentalidade, aumentar o teu mindset para você dar um passo a mais na tua vida. Ah, Joaquim, mas falta tanto para o que eu quero. Mas não é tanto, não, é só um passinho. É só um passinho, só isso, só um. Depois, a gente pensa no outro, porque uma longa caminhada, ela começa pelo primeiro passo. Então você só precisa dar um passo. Quando você der um passo em direção aos seus sonhos, você vai estar um passo mais perto dos seus sonhos. Aí você, no outro dia ou no outro mês, você dá mais um passo. Já são 2 passos a menos de distância. E você está indo, você está lutando, você está esgarçando. Isso é uma fisioterapia na tua cabeça. Você está abrindo, está expandindo a tua mente. E aí o que vai acontecer? O que vai acontecer? A tua vida vai melhorar. Hoje eu estava falando com uma moça, cara, nem vou entrar em detalhe, mas uma coisa que ela falou, pô, Joaquim, eu sempre queria fazer um quarto para o meu filho. E ela está fazendo um quarto para o filho dela. Ela sempre sonhou, mas ela estava acomodada, um monte de problemas, não quis, eu nem vou entrar em detalhe aqui. Mas essa história é verdadeira e eu ouvi agora à tarde. Cara, por causa de um quarto, deve estar lá nos tijolos ainda.
Nem deve ter telhado, não deve ter nada, não sei. Mas ela está vendo as paredes do quarto do filho dela subirem. Cara, isso é tudo. Mas o quarto está pronto? Não. Mas ela está fazendo. Ela está indo. Aquele quarto vai ficar pronto. Na verdade, o quarto já está pronto, né? Só falta colocar os tijolos. Mas aonde ficou pronto? Aqui. É aqui que fica pronto. É aqui que fica pronto. Depois que ela bota, depois que aqui ficou pronto, agora tem que fazer os trabalhos do lado de fora, aqui do lado da matéria. Então você vai o que? Usar sua força mental e física e vai ter que economizar dinheiro, você vai ter que juntar grana, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, você vai ter que perseverar no teu projeto, você vai ter que focar naquilo, e aí você está exercitando a tua mente, você está evoluindo a tua mente, você está crescendo. E quanto mais você cresce aqui, mais sobe a tua altura. Você vai crescendo daqui para aqui, para aqui. Por quê? Porque você está crescendo aqui, cara. Agora, se aumenta a dificuldade e você não aumenta a tua força, você vai enfraquecendo. E aí você vai ter essa forcinha michuruca diante de uma dificuldade enorme. Mas antes, era tudo a mesma coisa. Você que abandonou a tua vida. E aí foi ficando mais difícil, né, velho? A coisa foi ficando mais complicada. Então, era isso que eu queria falar com você. Não é a vida que é difícil. Aquela história do floquinho de neve, né? É o Érico Rocha que fala isso. Eu falei, você é diferente. Não, Joaquim, mas a minha vida foi mais difícil mesmo. Cara, eu coloquei uma frase aqui. Você sabe que eu sou uma pessoa religiosa. E eu botei assim, olha, as dificuldades para mim... mas o outro é aleijado, o outro é cego. Eu já vi aleijado, cego. É só ver os Jogos Paralímpicos, né? Ver os Jogos Paralímpicos, você vai ver a força daquela turma lá. Um não tem braço, o outro não tem perna, o outro não tem perna nem braço, e os caras se jogam. Eu estava na França e um cara, ele atravessou aquele canal, eu esqueço o nome, da França para a Inglaterra. Não tinha perna nem braço, e ele foi nadando para a Inglaterra. O cara não tinha perna nem braço. Qual foi o ano? Foi o ano que o Brasil jogou na África, na Copa da África do Sul. Aí você vê quando é que foi. Eu estava num curso, eu estava em Lyon nessa época, e o cara fez a travessia. Sem perna e sem braço, né? E o cara atravessou. Não vou falar o nome do canal não, se alguém quiser me ajudar, me ajuda aí, porque pronto, eu sabia, Canal da Mancha, tem sempre alguém para ajudar, e essa é a Marcinha. Eu ia falar, mas eu estava com medo de falar besteira. O Canal da Mancha, que separa a França da Inglaterra, Calais, como é que é o nome daquela cidade da Inglaterra? Já estive lá, esqueci, perto de Londres. Então, cara, não existe. Mas a minha vida é mais difícil. Não importa o que a vida fez de você. O que importa é o que você faz com a sua vida. Isso é que importa. Porque se a sua limitação é maior, o seu mérito é maior. Para conquistar uma coisa mais simples, talvez, mas para você aquilo tem muito valor. E você se realiza da mesma maneira que um cara fortão ganhou lá, o Michael Phelps, ganhou não sei quantas mil medalhas nas Olimpíadas, todas as Olimpíadas, acho que é o maior medalhista do mundo americano lá, nadador, Michael Phelps. Inclusive ele fazia o mesmo treinamento mental que eu aplicava nos atletas da ginástica olímpica no Flamengo. Então, tá aqui. Para fechar, a sua altura vai ser determinada pela sua força de enfrentar dificuldades, né? A sua dificuldade aumentou, se você aumentou a tua força, a sua altura aumenta. Se você desanimou, você vai fraquejando, a sua força vai diminuindo e você não cresce. Aumentou mais ainda a dificuldade. Você aumentou a tua força, a tua altura aumentou.
teu mindset, a tua mente, a tua qualidade de vida, o teu padrão de vida. Aumentou mais ainda a dificuldade. Aumentou a força? Aumenta. E eu não fico esperando aumentar a dificuldade, não. Eu vou em busca da dificuldade. Estou estudando, aprendendo, eu quero esgarçar minha mente, meu mindset, minha mentalidade, lidar com cada vez mais pessoas inteligentes. Eu recomendo que você faça isso também. Busque. Isso pode trazer dinheiro? Pode. Prosperidade? Claro. Quanto mais você expande a tua mente, se você tem interesse em ganhar uma grana a mais, claro que tu vai ganhar uma grana a mais. É evidente que vai. Você vai se sentir realizado em todos os sentidos da tua vida. E aí você vai estar na sua estrada dos sonhos. É isso que eu desejo para você. Beijo grande. Amanhã eu vou falar, cara, sobre aborto. Amanhã eu vou falar sobre aborto. E eu acho que é legal você estar aqui. Não é aborto, se a mulher vai tirar o filho antes, é outra coisa. Quando um avião vai decolar e ele aborta a decolagem, ele volta, arremete, sei lá como é que chama esse bagulho. Isso também é aborto. Eu vou falar de um outro aborto. Mas tudo é aborto, Mas eu não vou falar de mulher que tirou o filho, eu não vou entrar nessa polêmica não, mas eu vou falar disso amanhã. E eu acho que vai ser legal você estar aqui. Beijo, amanhã tamo junto.